Olá, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, semana do dia 3/8/2020 a 7/8/2020. Escola, professora Sofia Ataide Pedrasoli, sétimo ano A e B. Então, hoje nós iremos corrigir os exercícios sobre concordância verbal. Peguem a matéria da semana passada. Por quê? Porque eu percebi que muita gente errou. É uma matéria complexa, tá? E onde estão essas regras? Eu passei para vocês copiarem no caderno e no livro didático, na página 77 e 78 também tem, tá? Então, vocês podem acompanhar por lá. Então, vamos lá. Antes, uma reflexão. Então, vamos lá. Os problemas existem e nada é fácil, mas com força e determinação, tudo se realiza. Não desista, né? Então, eu tenho certeza que vocês têm muita força, muita garra, muita determinação, que tudo isso vai passar logo, né? E apesar de tudo isso, eu acho que nós vamos tirar uma grande lição. Eu acho que vai trazer um ensinamento para toda a humanidade. Então, vamos lá. Correção de exercícios, concordância verbal. Então, o primeiro exercício que eu passei para vocês, tinha que fazer o seguinte: explicar a regra de concordância, que eu falei que está lá no livro. Então, a primeira, letra A. 10% das pessoas recebem ajuda do governo. Então, eu já até grifei para ficar mais fácil. Então, eu tenho lá o verbo recebem. O verbo recebem, vocês observam que ele está na terceira pessoa do plural. Então, ele vai concordar com o sujeito aqui. Então, qual que é a regra geral da concordância verbal? Que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Essa é uma regra geral. Só que aí eu tenho outras regrinhas quando aparecem outras expressões. Então, eu tenho lá 10%. Então, tem uma regra aí que ela fala sobre número percentual. Que o número ele vai concordar, né, com o verbo. Então, 10% é plural. Se fosse 1%, seria singular. Então, como é 10% das pessoas, o que acontece com o verbo? Ele vai concordar com o sujeito. Depois, faz 4 anos que não vejo meus avós. Por que faz? Porque trata-se de um verbo impessoal. Vocês vão ver lá a regra do verbo haver e fazer, que ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Não esqueçam disso. Aí eu tenho lá, bateram 3 horas. Eu tenho o verbo, que está na terceira pessoa do plural. Qual é o sujeito? O que bateu? 3 horas. Então, eu tenho que concordar no plural, né? 3 horas. Se fosse 1 hora, seria singular. Então, bateu 1 hora, bateram 3 horas. Então, o verbo vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Depois eu tenho, um grande número de pessoas participaram da reunião. Um grande número de são expressões partitivas, tá? Então, essas expressões aqui, que vai concordar com o verbo participaram, eu tenho duas possibilidades. Ou ficar no singular, ou o verbo pode ficar no plural. Então, eu tenho duas formas de fazer essa concordância aqui, tá? Morreram o ministro da Defesa e centenas de civis. Então, no caso aqui, qual é o sujeito? Não é um sujeito composto? Eu tenho 2 núcleos, o ministro da Defesa e centenas de civis. Então, se eu tenho um sujeito composto, o verbo morreram, ele vai concordar no plural, na terceira pessoa, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu? Agora, eu quero que vocês corrijam. Na letra A, o primeiro caso, concordância com número percentual. Eu tinha que colocar isso, explicar a regra. Letra B, verbo haver e fazer. Empregados como verbos impessoais. Quando eles indicam tempo, eles vão ficar sempre no singular, na terceira pessoa. Onde está isso, professora? Está no livro, na página 77 e 78, quem for acompanhar as regras. Letra C, regra geral. Por que eu falo regra geral? Porque a regra geral é o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, quando não aparecer nenhuma dessas expressões,
ela cai na regra geral. Letra D, sujeito construído por expressões partitivas. Lembra que eu falei? Grande parte de, grande número de, uma porção de. Então, quando aparecer essas expressões aí, o verbo pode ficar no singular ou ele poderá ir para o plural. E a última ali, que era a regra geral. Certo? Então, corrijam, por favor, tá? O exercício 2. Anos que não se colhem bons frutos, pragas a assolarem os pomares. Aí eu tenho lá, letra A, faz, deve haver. Letra B, fazem, deve haver. Letra C, fazem, devem haver. Letra D, faz, devem de haver. E letra E, faz e devem haverem. Lembrando, qual que é a regra do verbo faz, né? Do verbo fazer, do verbo haver e fazer, que eles são verbos impessoais. Então, eles devem permanecer na terceira pessoa do singular. Então, seria letra A, faz anos e não fazem anos, tá? Faz anos que não se colhem bons frutos. Porque é uma regra, terceira pessoa do singular, e são verbos impessoais. E aqui o verbo haver, mesmo que ele esteja acompanhado de outro verbo, ele também permanece no singular, certo? Então, deve haver pragas a assolarem os pomares. Então, letra A. Quem errou, corrija, por favor. Depois, lá eu tenho a frase: o lixo e a imundície constitui o vosso presente. Então, eu teria que reescrever essa frase. Qual é o sujeito? O lixo e a imundície. Eu não tenho um sujeito composto? Então, necessariamente, o verbo constitui, ele tem que concordar com o meu sujeito composto, que é mais de um. Então, como que ficaria? Então, eu caio na minha regra geral, né? Que o verbo, ele vai concordar em número e pessoa com o sujeito. Então, reescrevendo, o lixo e a imundície constituem, porque eu estou falando de dois. Estou falando de um sujeito composto. Se fosse um só, né, ficaria com constitui. Então, constituem o vosso presente. Essa é a regra geral. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, corrijam, tá? Que fica mais fácil para vocês entenderem. E as regras estão lá no livro. E no caderno também vocês têm, tá? Instruções aí. É muito importante que vocês assistam aos vídeos, tá? Antes de realizar as atividades, porque aí eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. Eu coloquei mais algumas atividades sobre concordância verbal, sobre essa matéria. Então, olhem sempre as regras no livro ou no caderno de vocês. Tenham uma semana abençoada, se cuidem e fiquem com Deus.